Hello guys, how are you? Teacher Elaine por aqui. Hoje nós vamos fazer a nossa última aula do bimestre. Vocês já estão aí com os trabalhos avaliativos para serem entregues, né? Data do dia 28. Então, muito cuidado com esse prazo aí, né? Para vocês não se embananarem. Então, hoje, né, dia 28, o último dia para entrega desses trabalhos avaliativos, tá bom? Lembrando que são 2 trabalhos e vocês têm tudo certinho, definido para vocês nos vídeos anteriores, tá bom? Vamos então começar o conteúdo de hoje. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa apostila. E aí nós vamos entrar aqui na página número 71 e vamos fazer até a página 74. Bom, galera, esse é um tema bem gostoso, tá? É uma coisa que eu gosto bastante. É o rhyming verbs, que são aqueles verbos que rimam, né? Então, vocês têm aí, according to the example, read the verbs from the box and make pairs using the ones that rhyme, aqueles que vão rimar. Teacher, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. Ó, teve até uma aluna da sala de vocês que me procurou essa semana para me perguntar a respeito de um tradutor, um dicionário, alguma coisa nesse sentido. Eu sempre gosto de falar para vocês do Word Reference. Então, eu vou mostrar para vocês aqui qual é o site, Word Reference. Word Reference. Então, galera, por quê? Porque vocês vão ter dificuldade, ó. Às vezes vocês podem ter dificuldade usando o Google Tradutor, tá? Então, Word Reference é uma boa ideia. E aí, se vocês vêm aqui e coloca, por exemplo, o verbo to say. Ó, o verbo to say. Aí vocês têm aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem, tá escrito listen. Tá vendo aí uma caixinha? O verbo say, aí tá escrito listen. Se você clicar nessa caixinha de som aí, nesse ícone de som, você vai conseguir ouvir a pronúncia desse verbo. Então, você vai lá e vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui o som que de repente vocês escutam, mas aí vocês fazem em casa, tá? Quer ver? Say. Então, não sei se vocês ouviram, mas essa é a ideia para que vocês possam utilizar o Word Reference, tá bom? Vou mandar o link para vocês aí também no Google Classroom. Muito bom, galera. Em posse dessas informações aí, a gente tem também outra situação que vai trazer para vocês aí o exercício 2. Listen and check the answers. A gente não tem como ouvir, né? Mas quando a gente voltar, eu vou fazer essas atividades de listening com vocês. E eu tenho aqui, ó, para trabalhar com vocês os homophones. Gente, isso é muito gostoso. Isso tem em português também, e eu vou dar um exemplo mesmo em português. Olhem só. Por que às vezes a gente tem duas palavras que elas são escritas de forma diferente, mas elas têm o mesmo som e não têm o mesmo significado? Por exemplo, sela com C e sela com S, né? O verbo selar, não é assim? Eu vou selar o cavalo, eu vou selar essa carta para enviar. Então tem todo esse detalhe, né? A gente tem muitos verbos que são muito parecidos, né? As palavras são muito parecidas, mas elas têm uma letrinha às vezes diferente, né? Então muitas vezes isso acontece em português, mas a gente nem se atenta, porque a gente não, a palavra concerto, por exemplo, com C e a palavra concerto com S. Quando eu tenho concerto com C, eu tenho com relação à música. E quando eu tenho concerto com S, o verbo concertar alguma coisa. Isso são chamados de homônimos, né? A gente trabalha com os mesmos sons, não é assim? Desculpa, gente, homophones. Em inglês são homophones, tem os mesmos sons, mas na verdade homônimo é outra coisa, tá? Me desculpem, eu errei aí. Homophones em inglês, eles têm o mesmo som. Aqui em português são homófonos, tá? Tem o mesmo som, mas tem a grafia diferente e também o significado. Então, desculpem aí, são homófonos, tá certo? Homophones em inglês. Vamos lá para a gente ver a definição? Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu abaixar aqui. Homophones, aqui, ó. Homophone. Each of two or more words having the same pronunciation but different meanings, origin and spelling. Aqui o que nós acabamos de falar. Tem duas ou três palavras, né,
ou mais ainda, de repente tem algumas que a gente não consegue, não tem como falar agora, mas elas têm a mesma pronúncia, só que elas escrevem de forma diferente, tem a escrita diferente, tem a origem diferente e também tem o significado completamente diferente, como eu disse, da cela, né, do verbo selar, como eu disse também do concerto, né, concerto de música e concerto de substantivo, né, do verbo concertar. Muito bom, galera. Então eu tenho aqui, ó, é muito interessante, eu não gostaria nem de mostrar isso aqui para vocês, mas já que tá mostrando, deixa aí, tá? A family member that rhymes with ant. Gente, ant é formiga e aunt é tia. Então, nós temos aqui, ó. Aqui vocês vão colocar an animal that rhymes with bear. Olha que legal, gente, o verbo to bear, né? E o bear de urso. Depois eu tenho aqui, ó, o verbo que rima com buy, a palavra buy, de tchau. O verbo buy, que é comprar. Depois eu tenho um animal que rima com deer. Olha só, gente, que coisa interessante. Eu gosto muito dessa parte, tá? Eu acho assim, queria que vocês se apaixonassem do jeito que eu também sou apaixonada. Então, eu tenho aqui o veado, né, que é o deer. Então, vocês têm aqui escrito tudo aí já definidinho para vocês, tá? Muito bom, galera. Depois eu tenho aqui a number that rhymes with eight. Eight, que é o passado do verbo eat. Olha que gostoso. Aí vocês vão completar o restante, tá, gente? Senão deixa tudo aí para vocês sem fazer e pronto. Muito bem, galerinha. Aqui eu tenho mais, ó, a family member that rhymes with son. Olha que legal. Muito bom. Muito gostoso isso aqui. É uma parte muito bacana. Depois eu tenho, galera, ó, são só atividades agora. Check the example from the box and write passive sentences. Aqui é passive voice ainda, né, sobre o tema de vocês lá, da aula passada. E aí, finalizando aqui com essa questão aqui, ó, os verbos que a gente tem, ó, match the columns to write pairs of rhyming verbs. Aqui a gente tem verbos que rimam, tá? Por exemplo, aqui, could, com qual outro verbo que daria certo aqui, né? Depois a gente tem heard, com qual outro verbo que daria certo aqui, tá? Paid com played. Spent com... Por aí vocês têm algumas outras coisas, tá? Tem sold com told, né? E por aí nós temos. É importante que vocês utilizem o aplicativo, né? O site lá, o Word Reference, para que vocês conheçam a pronúncia de cada um desses verbos, tá? Então tá certo, galera. Aí aqui vocês vão finalizando também. E tem essa última questão aqui do passive voice sobre aquele tema que vocês fizeram no trabalho do Afeganistão, tá? Se vocês não conseguirem fazer, a gente pode fazer depois, isso aqui não tem necessidade não. O que eu gostaria de frisar mesmo nessa aula de hoje é a questão dos rhyming verbs, tá, gente? Que eu acho muito bacana, que eu acho muito legal, um tema muito gostoso. E para a gente finalizar aí nosso primeiro bimestre, que foi tão longo, né? Agora a gente já consegue pensar em coisas diferentes, né? Então tá, pessoal, assim a gente finaliza então o conteúdo de hoje. Eu gostaria já de agradecê-los e dizer que eu estou aguardando os trabalhos. Eu sei que eu tenho até o prazo do dia 28, viu, galera? Mas eu gostaria sim de receber esses trabalhos para que eu possa corrigir, passar as notas e tudo mais, tá bom? E se vocês precisarem de alguma coisa dentro desse tempo aí, podem entrar em contato comigo que a gente vai se falando, tá bom? Thank you very much for coming and I would like to see you next class. Okay, guys? Thank you. Bye bye.